O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estais a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Celebramos, meus amados filhos, a memória de Santo Antônio de Santana Galvão. Santo Antônio nasceu em 1734 em uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, chamada Guaratinguetá, que fica do ladinho de Aparecida. Quem vai a Aparecida precisa ir lá na casinha do Frei Galvão. Frei Galvão, ele é de uma família numerosa, seus pais tiveram 11 filhos e um dos seus irmãos, mais velho, foi para o seminário na Bahia, em Belém. E aos 13 anos de idade, Santo Antônio quis também ir estudar com o irmão e foi estudar no colégio dos jesuítas, na Bahia. Com 21 anos, quis também entrar para a ordem religiosa e ser sacerdote. Porém, ele quis ser franciscano e, por isso, foi para o Rio de Janeiro para poder fazer o seminário e receber a ordenação sacerdotal. O fato, porém, que o menino era tão prodigioso, seja nos estudos, mas também na vida piedosa de santidade, que com 1 ano apenas de seminário, os padres já resolveram ordenar ele, com 22 anos de idade. O detalhe é que a idade mínima para a ordenação sacerdotal é 24 anos, então ele teve que pedir uma dispensa do Papa para poder receber a ordenação sacerdotal com 22 anos. E recebeu essa graça. Tendo sido ordenado sacerdote, ele, poucos anos já de padre, foi nomeado como pregador da ordem franciscana, confessor das irmãs religiosas do recolhimento de Santa Clara, se eu não me engano, e ajudou essas irmãs a fundarem vários conventos, dentre eles o Convento da Luz, que é o mais famoso. Santo Antônio de Santana Galvão, ele era um santo que a sua pregação era um colosso, todos acorriam a ele, as multidões vinham para ouvir ele pregar, tanto que ele não conseguia pregar em lugares fechados, tinha que ser sempre lugares abertos pela quantidade de pessoas, e logo ele começou a fazer muitos milagres. Como que um filho legítimo de Santo Antônio de Pádua, que fazia milagre em cima de milagre, Santo Antônio de Santana Galvão também o começou a fazer. Chama atenção para um milagre que ele fez em 1810, que envolveu as terras cuiabanas. Daqui de Cuiabá, partiu uma expedição para São Paulo, comandada pelo senhor Manuel Portes, que era dono de escravos, e quando eles estavam já chegando em São Paulo, às margens do rio Tietê, ele foi castigar um dos servos, Apolinário, por algo que ele havia feito. E então o Apolinário esperou um momento de distração do Manuel e, por vingança, o atacou pelas costas. E caído no chão, sentindo que iria morrer, ele começou a rezar, pedindo a Deus que lhe enviasse um confessor, porque ele não queria morrer em pecado. E clamou a Santo Antônio de Santana Galvão, que era vivo e a sua fama corria pelo Brasil inteiro, de santo. E então, Santo Antônio estava fazendo um sermão, fazendo uma pregação. Ele parou a pregação, pediu para todo mundo rezar uma Ave Maria, e então ele bilocou até onde estava este homem, vira um frade franciscano se aproximar
ele se inclinou, atendeu a confissão do Manuel e depois desapareceu e voltou a fazer a pregação que ele estava fazendo no púlpito. E o homem morreu consolado pelo sacramento da confissão. Como se não bastasse, teve também, certa vez, que ele estava no Rio de Janeiro, em um dos conventos, que ele estava pregando também, e um homem foi até São Paulo, no convento da Luz, se eu não me engano, para pedir ajuda a Santo Antônio de Santana Galvão, porque a esposa estava grávida com hemorragia, com risco de morrer e perder a criança. E então chegou no convento, Santo Antônio não estava lá. E ele ficou triste e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, a mulher estava curada, disse a ele que Santo Antônio esteve na casa dela durante a noite, deu uma benção nela, abençoou a água, ela bebeu a água e ficou curada. E o marido ficou espantado. Foi para o Rio de Janeiro, encontrou o frei lá no Rio de Janeiro. O outro frei que estava com ele garantiu que ele não tinha saído do Rio de Janeiro. E então ele perguntou: o senhor esteve na minha casa? Falou assim: olha, eu não sei como foi, mas eu fui. Eu só sei que eu estive lá. Então tá tudo bem. E curou a esposa deste homem. E diversos outros milagres. Certa vez ele estava caminhando pelas ruas de Guaratinguetá, uma senhora piedosa viu o frade caminhando sem tocar ao chão. E ao se aproximar dele, estranhou e disse: vós, missê, não caminha tocando o chão? Aí ele pegou e sorriu para ela e continuou rezando. E passou por ela. Ou seja, Santo Antônio de Santana Galvão, ele fazia inúmeros milagres, mostrando assim a sua íntima união com Deus. O que é que isso diz para nós brasileiros? Mostra o quanto que Deus tem um olhar de carinho para nós brasileiros. E Ele deseja que nestas terras se tenham homens santos. Quando nós ouvimos aquelas histórias dos santos da Idade Média, aqueles santos europeus, a gente fala assim: nossa, como seria bom se tivessem em nossas terras brasileiras. E nós temos. Mas não é só Santo Antônio que deveria viver essas coisas, também deveria ser nós. Mas é claro, viver uma santidade como essa tem um preço, e o preço é o amor. Amemos a Deus como este grande santo amou, e nós também seremos grandes santos. Padre, então nós vamos fazer milagre igual ele? Não, não significa isso. O santo é santo não porque ele faz milagre. O milagre é só legal para nós contar, que fica divertido, né? O santo é santo porque ele amou a Deus. Amou com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o seu entendimento. Isso é santidade. É isso que nós buscamos. É isso que nós desejamos. Que Santo Antônio interceda do céu por nós brasileiros, para que possamos amar a Deus com todo o nosso coração.